Continuação aqui do vídeo do Lucas Bonzoli refutando o professor, né, ex-protestante Eduardo Farias, acho que é esse o nome dele. É simples, pô. Eu não sei que obsessão é essa em desmentir a igreja. Se você estiver desmentindo a igreja, você está desmentindo o próprio Cristo. Você está blasfemando contra o Espírito Santo que assiste a igreja. Porque ele é o Espírito da verdade. Então, a igreja não pode ter mentira. É o Espírito da verdade. A verdade tem que estar na igreja. Ah, mas a igreja se corrompeu. Como que o Espírito Santo está ali? Pessoas que se corrompem. Que seguem doutrina, fundamento de homens. Que não entendem o mistério. É uma igreja mística. Mística. Simples de entender isso. Por isso que tem os santos, os mártires, as relíquias, os corpos incorruptíveis. Porque é uma igreja mística. Certo? É isso que os caras não entendem, pô. Não é fundamento, invenção humana, etc. Olha só que interessante. Lucas já começou a degrinir no pastor, ex-pastor, agora professor católico, e quer provar com 3 versículos bíblicos o purgatório. 1 João 1, do 8 ao 10, em 1 Coríntios 6, 9 e Apocalipse 22, 15. Só com esses 3 textos ele quer provar o purgatório que não existe. Usar a lógica que o Patifaria usa aqui, então a gente teria que concluir que todo mundo vai pro purgatório, né? Não sobraria ninguém. Sendo que na própria doutrina católica tem muita gente que vai direto pro céu, não tem que passar pro purgatório antes. Mas ele tá fazendo uma interpretação aqui, veja bem, o ex-pastor, que é neófito ainda do catolicismo, né? Não faz muito tempo que ele era pastor, ele tá aqui reinterpretando uma doutrina católica e de acordo com a interpretação dele, todo mundo vai pro purgatório. Não tem ninguém que se safe do purgatório. Agora, quando a gente vai aqui pro próprio texto, é porque eu queria perguntar, Lucas, mas se todo mundo tem pecado, então como é que alguns vão conseguir... Como disse no vídeo, pecado que conduz à morte, pecado que não conduz à morte. Tem pessoas que têm pecado mortal que não se arrepende, é inferno. Tem pessoas que têm pecado que não conduz à morte, que se arrepende, etc. Como aquele ladrão na cruz lá se arrependeu. Hoje estará comigo no paraíso. Simples. Ah, mas não passou pelo purgatório? Não. Ele teve obra. Obra. Fé sem obra é fé morta. Tiago 2,26. Tem que ter obra. Ele teve uma obra. Que obra? Tentar convencer um ignorante na sua heresia, na sua revolta. Ele pregou para um ignorante. Quem é o ignorante? Aquele outro ladrão que não se arrependeu. Simples entender isso. Tem que ter obra. Que se arrependeu. Olha só que interessante. Estar no céu. Será que é através do purgatório? Será que é isso que o texto ensina? O próprio texto vai responder isso pra gente. Presta atenção no verso 9, mais uma vez. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então veja, na teologia católica, quem comete pecado mortal vai pro inferno e quem comete pecado venial vai pro céu. Por isso que tem o magistério. Por isso que Cristo confiou aos apóstolos. Aqueles que vocês perdoar, será perdoado. Aqueles que você retiver, será retido. João 20, 21 ao 23. Olha só que interessante. Instituiu ali a confissão. Sacramento. Então, é isso que João está falando. É isso que a Bíblia nos remete e dá um respaldo bíblico. Ó. Voltando ao vídeo que eu já falei no outro vídeo retrasado, eu tive que dar uma pausa que fui buscar meu anjo, né? Olha só, você pegar em Tiago, ó, simples, ó. Primeiro Tiago. Ele citou também Tiago 1, 1 Tiago 1, 8 ao 10, mas esqueceu aqui, ó. 1 Tiago 5, 16, ó. Se alguém ver seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, reze a Deus, ó. Ele dará a vida. Isso para aquele que não peque para a morte. Há pecado que é para a morte. Não digo que se reze por esse. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Olha só, em João, que ele citou aqui, que ele quer fazer um marabalismo para negar o purgatório, não tem como. Que por isso que tem a confissão, pô.
Aqui, ó, João 1, ele está citando aqui, ó, 1, do 8 em diante, ó. Se dizemos que esqueceu o 7, esqueceu o 6, esqueceu o 5, típico de protestante, né? Catar a metade do texto e tentar fazer uma doutrina para tentar refutar o doutor, o professor que ensina católica, que era ex-protestante, que conhece muita manobra protestante, como o nosso saudoso Paulo Leitão, que fez vários vídeos definindo a igreja, vídeos exclusivamente que eu sou apaixonado, e tem maioria dos meus estudos através desses vídeos, que Deus a tenha lá no purgatório ou na glória. Intercede por nós, meu amigo. Muita falta se faz, hein? Aqui, ó. Se dizemos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, ó, Deus aí está. Fiel é o justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Que permanecem, pensamos não ter pecado, nós ou declaramos mentirosos. A sua palavra não está em nós. Olha só. Por isso que tem o magistério. Para você ter esse ápice de ter a vergonha na sua cara e se arrepender e se converter e se confessar. Simples entender isso. É só. Nós somos pecadores, isso nós sabemos. Até na palavra, até você já está pecando, porque você já está julgando o ex-pastor. E outro pecado ainda, soberbo, que você sente mais que o magistério. Etc, etc, etc. Tipo de doutores, né? Reformadores, né? Historiadores. Não comete pecado nenhum, de acordo com o Patifaria, né, que é plenamente santo, essa pessoa em si, só ela que vai pro céu. Agora, já é um pecado, zombaria, zombando o irmão. Cadê essa humildade? Ele não está falando disso. Aqui o próprio texto vai dizer que se a gente confessar os nossos pecados, Deus nos perdoa de toda injustiça. Toda injustiça. Então não é que você vai ser perdoado se você passar por purgatório, se você expiar os seus próprios pecados no purgatório, como se uma parte o sangue de Cristo tivesse te purificado e outra parte você mesmo precisa expiar os seus próprios pecados para você ser purificado. Como você vai se confessar porque você não está no magistério? Ah, mas eu posso me confessar diretamente a Deus. Aonde? Porque Cristo instituiu a confissão, o sacramento da confissão, confiado ao magistério. Aí é um problema até para vocês. Ah, para que eu vou me confessar ao padre, que eu posso ir diretamente a Deus? Já para outra pregação, outro vídeo, né? E depois estar no céu, depois da morte, né, por cima, né? Não, pelo contrário, o próprio texto vai falar, toda injustiça é purificada se a gente confessa os nossos pecados a Cristo. Ele tá tentando provar uma coisa que não tá batendo. Para ele, se ele se confessar, é céu. Mas quem é você? Tem pecado que a gente nem lembra, pô. Se confessar de todo o coração, é simples, pô. Pecado que não leva à morte. Pecado venial. Inclusive o verso anterior vai ressaltar isso. Olha o que vai dizer. Se, porém, andamos à luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, se o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, e isso João está falando do que acontece hoje, não do que acontece depois. E o que arde sobre as almas dessas pessoas que estão no purgatório é o sangue de Cristo. É a misericórdia de Cristo. Simples entender isso, doutor. Morte, no purgatório, com uma alma penada. Então, como que pode alguns pecados não terem sido purificados pelo sangue de Cristo e precisarem ser purificados pelo purgatório? Você entende como a doutrina do purgatório, ela está literalmente desprezando, pisando em cima do sangue de Cristo, tratando como algo insignificante, algo pequeno, algo sem valor, para você mesmo precisar expiar os seus pecados depois da morte, já que o sangue de Cristo seria insuficiente para purificar os seus pecados. Ainda mais você sendo alguém que se confessa diante de Deus, que se arrepende dos seus pecados. Então na Bíblia não existe o meio termo, ou existe o purgatório. O que existe é, ou você confessa seus pecados e o sangue de Cristo te purifica de todo o pecado, não de parte dos pecados, não de uma fração dos pecados, não, todo o pecado, ou então você não confessa, você vive no pecado e você vai para o inferno, você vai se perder. Inclusive, se você for na Bíblia, você vai ver muitos pecados que Roma considera veniais, ou seja, pecados que são purgados no purgatório, e essa pessoa que vai ao purgatório, a própria igreja considera salva, não é uma pessoa que é ímpia, não é uma pessoa que é condenada, é uma pessoa
salva, que precisa de uma purificação adicional, igual o ex-pastor explicou pra gente. Mas se a gente for na Bíblia, olha que Paulo vai falar: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Aí ele começa a mencionar várias pessoas que não vão herdar o reino de Deus, e ele menciona inclusive alcoólatras e caluniadores, e além de trapaceiros. Ou seja, gente que para Roma não é um pecado dos mais graves, é um pecado dito venial, né? Entretanto, para Paulo não herdarão o reino de Deus. Olha o que Apocalipse vai falar ainda por cima que os assassinos, idólatras, todos os que amam e praticam a mentira, o lugar deles é no lago de fogo e enxofre. Ou seja, claramente, até a mentira, que é considerado um pecado venial, um pecado dos mais leves, Olha só. ela é... Então Paulo está no inferno também, porque Paulo ele devastava a igreja. Teve participação da morte de Santo Estevão. Se arrependeu. Simples. Ele citou aqui em 1 Coríntios 6:9. Esqueci o 10 também, né? Olha só. 9. Acaso não sabeis que os injustos não possuirão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adultos, nem os efeminados, nem os devassos. Você esqueceu 10, Lucas. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuírem o reino de Deus. Agora, o 11 que é o mais interessante. Olha só o 11. Ao menos algum de vós tem sido isso, mas fosse lavado, fosse santificado, mas fosse justificado em nome do Senhor Jesus. Cristo e pelo Espírito de nosso Deus, ó. Apocalipse 22, 15, olha só. Fora os cães, os avenenados, os impuros, os idólatras e todos aqueles que amam a praticar a mentira. Olha só. Idólatra, se arrependeu. Bêbado, parou de beber, se converteu. Está na obra. Tem arrependimento. Vejo muitas pessoas aqui, era bêbado, era ladrão, era drogado, etc. Se arrependeu e mudou de vida. Deixou de ver aquela vida que ele tinha de beberrão, de ladrão, de salteadores, de afeminado e mudou de vida. Tá na graça. Tá na glória. E aí, Lucas? Paulo mesmo, ele matava e desprezava a igreja, a ponto de perseguir os cristãos. Se converteu. Tá onde agora? Na glória. Simples entender isso. Você já tá generalizando, pô. O seu desejo é tanto refutar esse dogma, mas não tem como, pô. É explícito na Escritura. Sim, uma coisa que você falou muito interessante. O purgatório não tem na Escritura. Mas também a Santíssima Trindade não tem na Escritura. Por que vocês aceitam a Santíssima Trindade e desprezam o purgatório? Não tem. É um dogma que vem do magistério. Interessante, né? Esse vídeo dele aqui tem que ir por etapa, pô. É um tiroteio, pô. Olha só que interessante. A palavra purgatório não aparece na Bíblia. Mas a palavra Santíssima Trindade também não. Não aparece na Bíblia. E, no entanto, 90% dos protestantes acreditam na Santíssima Trindade. Quem desenvolveu o dogma da Santíssima Trindade foi a Igreja Católica, que gastou 4 cursilhos para fazer isso. Cursilho de Nicéia 325, Cursilho de Constantinopla 381, Cursilho de Calcedônia 451, Cursilho a Éfeso 431. Demorou 4 cursilhos para definir de maneira firme o dogma da Santíssima Trindade. E, no entanto, a maioria dos protestantes acredita, mas onde que tem a palavra Santíssima Trindade na Bíblia? Não tem. Aparece Pai, Filho e Espírito Santo. Mateus 28, 19. Olha só. E esse dogma também do purgatório foi o magistério que desenvolveu. Do mesmo jeito que desenvolveu o dogma da Santíssima Trindade. Certo, doutor? Simples entender isso. É simples entender isso.
Ele quer provar um negócio que não tem como. Tá usando o texto. João 1. 1 João 1, 8, 10. Cristo, ele instituiu. Só você pegar aqui na Bíblia, João. Olha só, 20 e 21, ó. Olha só. Disse-lhe outra vez, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre ele, dizendo-lhe, receba o Espírito Santo. Aqueles, ó, o 23, ó. Você não entende isso aqui, doutor? Aqui, ó. João 20, 23, ó. Olha só. Cristo veio instituir o sacramento da confissão. A quem? Ao sacerdote. Mostrando pra gente que a gente não pode ir diretamente a Deus, se confessar a Deus. Aqui, ó. Aquele a quem perdoar os pecados, lhe serão perdoados. Aqueles que quem retiverdes retido, ó, retiverdes, lhe serão retido, ó. Aqueles a quem perdoares os pecados, lhe serão perdoados. Aqueles que os retiverdes, lhe serão retidos. Olha só. Para a gente entender o quê? Para a gente ter essa graça, olha só. A graça, a misericórdia de alcançar a glória. Contemplar Cristo face a face. Ao caso, se você prestar atenção em 1 Coríntios 3, do 13 ao 15 ali, Paulo mostra aquele que vai direto, que chegou 100% a graça, que é Apocalipse 21, olha só, 27, nela não entrará nada de profano, nem ninguém que pratica abominações e mentiras, mas unicamente aquele cujo nome está escrito no livro da vida. Não entra nada de profano no céu. Só os puros de coração. Como vamos alcançar essa graça? Se confessando. Se arrependendo. Que Cristo, ele instituiu um magistério. Atos Apóstolos 20 e 28, constituiu primeiramente os apóstolos. Quem são esses apóstolos? Que são os ministros aptos, confiados a de perdoar e reter pecado. Olha só que interessante. O sacramento da confissão. Cristo deu essa graça para a gente. O que arde sobre essas almas é o sangue de Cristo. De modo nenhum que despreza o sacrifício salvífico de Cristo na cruz. Não, pelo contrário. Cristo, ele morreu na cruz para nós se reconciliar com Deus e viver uma vida de santidade. Mas sabemos que ao correr do tempo, nem rei Salomão conseguiu viver a santidade. O rei Davi também, muitas vezes, tropeçou, pô. E se arrependeu. Muitos homens, como o profeta Elias, que foi elevado na carruagem de fogo, ele desejou a sua morte. Está na glória. Foi levado para a glória. Enoque herdou o pecado original de Adão e Eva. Está na graça. Deus levou para si. Interessante. Simples entender isso, pô. Em Mateus, ele não entende isso aí, porque ele é uma cegueira, pô, que ele não enxerga o magistério. Mateus 5:8, ó. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. 1 João 5, ali 16, há pecado que leva à morte. E há pecado que não leva à morte. Pecado venial, arrependimento, conversão, mudança de vida. Ou pecado mortal, inferno. Ponto final, encerrou. Não tem perdão. Vai rezar para quem está no inferno? Já está condenado. Você vai rezar para quem está na glória? Não, já está redimido. Você vai rezar por aquele que não alcançou, que arcou com os danos, mas será salvo passando através de um fogo. Ou talvez não se arrependeu completamente de todo o coração. Não se confessou realmente como se deve se confessar. A maioria das vezes, muitas pessoas vão se confessar e não confessa tudo. Eu não me confesso tudo. Porque tem pecado que eu nem lembro, pô.
Às vezes está o seu olhar, você já pecou. Nós pecamos toda hora, todo momento, todo instante. Mas a graça de Cristo faz a gente se arrepender, porque deixou pessoas autorizadas. Interessante. Felizmente, Lucas, você não acredita, é problema seu, pô. Felizmente, você tá com uma pedra no sapato do ex-protestante, doutor, né? Porque a rincha é essa, de um protestante. Ele não aceita o cara se converter para a Igreja Católica. Cuidado, você pode ser o próximo. Pega ele, Nossa Senhora, como diz o diácono João Vitor. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Pode ver que é um tiroteio, pô. Tiroteio. Simples. Depois ele vai mostrar os pais apostólicos que nega e que é mentira. É a invenção deles, pô. Eles manobram de várias maneiras para você não conhecer a verdade. Salve Maria, sou missionário São Roberto.